Olá, povo amado pelo Senhor. Nós estamos começando agora mais uma mensagem e uma reflexão sobre o que a Bíblia fala da volta de Cristo, né? Os sinais da volta de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar Lucas, capítulo 21 e o versículo 11. E olha, eu creio que vai ser muito edificante para nós esse estudo, vai ser muito importante, né? Eu separei aqui algumas anotaçõezinhas aqui no meu caderninho. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem me falado aí a partir desse texto, né? São coisas que fazem parte do nosso cotidiano, né? Muitas desses sinais já fazem parte do nosso cotidiano de uma forma regionalizada, né? De uma forma, digamos assim, não global, mas os eventos que antecederão a volta de Cristo serão eventos globais, eventos que vão ter um alcance assim de toda a Terra, né, de toda a face da Terra. E é por isso que é tão importante nós estudarmos e nos prepararmos, porque será muito relevante a participação da igreja nesses momentos, né, onde a humanidade, onde a Terra será assolada por todas essas dificuldades, esses problemas que virão em consequência do pecado do homem, em consequência da desobediência do ser humano aos princípios de Deus, né? Então vamos orar. Convido você aí onde você está a fechar os seus olhos e orar a Deus juntamente comigo para Deus abençoar a nossa meditação aqui. Eu convido você também a pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia onde você está. Vamos estudar a palavra, tá bom? E então eu te convido a pegar a sua Bíblia e separar esse tempo para essa reflexão. Quarta-feira, na Pibaba, é dia de reunião de célula, né? É dia de reunião nos lares. Então, vamos fazer assim como se nós estivéssemos em uma célula, né? Hoje eu não vou passar os louvores, né? Mas eu quero somente refletir na palavra de Deus e de alguma forma nós abrimos os nossos olhos para uma realidade que é muito presente e que uma realidade também que está muito próxima à sua chegada sobre a humanidade, né? Vamos orar então. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo teu Espírito, obrigado por Jesus Cristo que nos dá a vida, que nos capacita. Te louvamos, meu Deus, nos inspira, nos ensina e nos abençoa com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar lendo lá Lucas capítulo 21, versículo 11, que fala de mais alguns sinais que haverão na face da terra. Então, versículo 11 diz assim: haverá grandes terremotos, fome, peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Então, em primeiro lugar, o texto diz que haverá grandes terremotos, ou seja, grandes catástrofes naturais, né? Então, se você prestar atenção aí, temos vivido algumas dessas catástrofes naturais, terremotos, maremotos, né? Ao longo da história da humanidade, nós temos observado essas catástrofes naturais e muito mais nos últimos 20 anos nós temos visto muitas catástrofes nesse sentido, né? O tsunami, o terremoto que acabou, que devastou com o Haiti. Até hoje, o Haiti não conseguiu se reconstruir, né, por conta desse terremoto que afetou essa nação, né? Temos também o tsunami que afetou a Indonésia e devastou também ali a costa da Indonésia. Então, vários incidentes aí, catástrofes naturais, né? E aí o que acontece? Esses eventos que Jesus relata será a nível de globo, a nível de planeta Terra. Então, às vezes nós que estamos aqui no Brasil, a gente pensa assim, mas nós estamos aqui no Brasil, né? Brasil não acontece terremoto, não tem furacão, mas houve um furacão que já aconteceu aqui no Brasil. Você está vendo que no Brasil tem acontecido algumas catástrofes naturais aí que
que tem já nos preocupado, né? Ou seja, lugares que nunca tiveram problemas, nunca tiveram terremoto, já aconteceu no Brasil também, tremores leves. Então, lugares que nunca tiveram aí, a incidência de esses fenômenos naturais começam a acontecer. Por quê? Tudo isso será a nível global, né? Então, grandes catástrofes naturais marcam os sinais da volta de Cristo, né? E aí entra a parte da fome e pestes, né? Diz aqui, ó, fome e peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Então, primeiro de tudo aí, fomes, em segundo lugar, aliás, fome e peste. Eu quero fazer algumas perguntas aqui retóricas, né? Em primeiro lugar, né? Eu estava aqui preparando, eu pensei nisso. Como que uma humanidade tão rica pode ter tantas pessoas passando fome? Qual que é a explicação para isso, né? Por que uma humanidade tão rica tem gente passando fome? Se você parar para pensar numa missão espacial para lançar um satélite, são milhões de dólares em investimento. Um projeto da NASA é bilhões de dólares, que fala sobre, para eles, são estudos que vão trazer avanço para a humanidade, né? Por exemplo, a construção de um foguete, né? Quantos bilhões, né? Não vamos muito longe para isso, né? Jogadores de futebol, quantos milhões um jogador de futebol ganha por mês, né? Tem jogador que ganha 10 milhões de euros por mês jogando bola, jogando futebol, né? E aí eu pergunto para você, será que falta recurso para alimentar as nações? Será que falta mesmo dinheiro? Por que ainda existe fome lá na África, fome no Nordeste, né? O Brasil, um país aí que nós descobrimos aí pelas investigações da Lava Jato que pessoas estavam ali levando e se apropriando de bilhões de reais. Como que ainda o Nordeste tem fome, gente? Você está entendendo meu raciocínio aqui? Tão simples, um raciocínio tão pueril. Qualquer criança pode fazer essas perguntas, né? Por que tanta fome existe, sendo que há tanto recurso no mundo? Eu pesquisei aqui alguns dados. Olha só, mais de 5 milhões de pessoas passam fome no Brasil. 5 milhões de brasileiros nesse momento talvez não almoçaram, não tomaram café da manhã, né, e nem vão jantar, ou estão subnutridos, com uma alimentação que não nutre. Às vezes come, mas não nutre. Você está entendendo? No mundo, então, os dados mundiais são de 821 milhões de pessoas que passam fome no mundo, né? Então, por que tem tanta gente que passa fome, sendo que o mundo é tão rico? Gasta-se tanto dinheiro com futebol, com esportes, né? Se você parar para pensar em esportes como golfe, polo, muita grana rola e tantas pessoas passando fome. E eu pensei aqui que a fome, ela tem algumas características. Primeiro, quem passa fome não consegue não consegue se desenvolver intelectualmente, né? Crianças que sofrem de desnutrição, que estão desnutridas, que passam fome, o rendimento escolar delas é baixíssimo. Elas não conseguem se desenvolver intelectualmente. Por quê? Porque elas estão em busca dos instintos básicos de sobrevivência, querendo comer, querendo se alimentar. Depois, quem passa fome fica vulnerável. A fome, ela vulnerabiliza as pessoas em vários aspectos. No aspecto social, a pessoa ela fica
ela se sente assim psicologicamente incapaz, ela se sente envergonhada pela condição dela, pela condição de miséria, de escassez. Então a fome ela também ela vulnerabiliza as pessoas, né? E outro dado aqui, outra coisa característica da fome é que a fome ela é interessante para as pessoas poderosas desse mundo. Por que por que a fome ela é interessante para os poderosos desse mundo? Porque essas pessoas que estão tão vulneráveis por não ter o mínimo de alimento, elas estão nas mãos, geralmente, dessas pessoas que querem o poder, que querem o voto, que querem dominar, porque eles têm o que as pessoas não têm. Quantas pessoas... Esse dia eu estava vendo uma reportagem de garotas que se prostituem, não é longe daqui não, garotas que se prostituem lá no Amazonas, lá no Pará, garotas que se prostituem por vísceras de boi, por vísceras de um animal, pelos miúdos do animal, por bofe, né? Eu lembro que eu assisti uma reportagem no SBT Repórter de uma garota que ela se prostituía por vísceras de boi. Então, por R$10, por R$2, garotas, moças de 12 anos, pedofilia mesmo. Mas por que tudo isso acontece? Por causa da fome. A fome, ela produz uma série de injustiças sociais. A fome, ela desencadeia a violência, ela desencadeia muitos problemas sociais, porque a fome, vou dizer para você que é uma das piores violências que uma pessoa pode sofrer, é passar fome, porque a partir dali, pela sobrevivência, é ativado o instinto da sobrevivência, e a pessoa se submete a todo tipo de coisas inimagináveis. Então a fome, ela é uma grande injustiça social, porque há dinheiro, há recursos, mas não são investidos para sanar a fome das pessoas. Há um interesse em torno da fome. E é por isso que a humanidade ela vai ser assolada por uma grande fome, por uma grande escassez. Vai ser uma escassez global, uma fome global. Vai ser uma fome que vai atingir toda a humanidade, do rico ao pobre. Vai ser uma escassez que vai atingir todas as pessoas, todos os seres humanos vão passar por esse período de escassez que vai castigar a Terra por toda a fome que há hoje, essa fome que poderia ser sanada e que ninguém faz nada para resolver. As autoridades não fazem nada para resolver, mas se utilizam da fome como instrumento de promoção e de domínio sobre essas pessoas. Então, toda essa fome, né, essa escassez que vai castigar a Terra é por conta disso, é porque tem as pessoas que promovem isso e tem as pessoas que se omitem diante da fome. Pestes, né? A peste, a doença, a enfermidade, ela toca no físico, né? Ela fragiliza a humanidade, ela fragiliza o ser humano em várias áreas da sua vida, né? Se você já ficou doente, com certeza você já ficou doente. E como é ruim estar doente. Quando você está doente, você depende das pessoas. Quando você está doente, você não tem forças, você se sente incapaz, você se sente fragilizado em vários sentidos, fisicamente, você se sente fragilizado. A doença ela nos fragiliza psicologicamente, porque nós nos sentimos inúteis, nós sentimos que nós estamos dando trabalho para alguém, nós sentimos que nós não temos mais autonomia, capacidade de fazer as coisas por nós mesmos, nós necessitamos de alguém.
ela nos fragiliza também socialmente. A peste, né? Por exemplo, uma pessoa hoje que ela está infectada aí com o Covid-19, ela é uma pessoa que ela vai ser isolada socialmente. As pessoas vão ter medo de chegar perto dessa pessoa, vão ter medo de se aproximar. Essa pessoa vai sofrer um isolamento por parte das outras pessoas. Ela vai sentir uma rechaça por parte de outras pessoas. Então, a peste, ela nos fragiliza e ela nos mostra a nossa falibilidade, a falibilidade dos projetos humanos, das esperanças humanas, da confiança humana nos recursos humanos. A peste, ela vem aí nesse contexto que nós estamos lendo para desmantelar a falsa sensação de segurança dos homens. A peste vem para nos deixar aturdidos, né? Diante do fato de que nós somos frágeis, de que nós não somos tão poderosos como nós imaginamos, de que nós não somos tão independentes como nós imaginamos, de que nós não somos tão donos do controle, donos de tudo como nós imaginávamos. Então essas coisas vêm sobre a terra como juízo de Deus sobre a humanidade, para mostrar quão falíveis são os projetos humanos e quão longe os seres humanos estão da presença de Deus e quanto mal isso lhes causa, o estar longe da presença de Deus. O Deus desse século, queridos, o grande Deus desse século que nós estamos vivendo, se chama o eu, se chama o egocentrismo, se chama a minha própria opinião, se chama o que eu acho que é certo, se chama o meu prazer, o que eu faço que me traz o prazer em mim mesmo. Então esse Deus é o Deus que vai ser desmantelado. Você lembra do faraó no Egito? Ele se achava inabalável. O faraó se achava que o seu governo, que a sua nação era impenetrável, era invencível. E aí você sabe o que acontece? Vem Deus e com as suas pragas faz aquele homem se sentir vulnerável, faz aquele homem se vulnerabilizar e ver que ele não era absolutamente nada. Então esses castigos, né, essas pragas que vêm sobre a humanidade, é para destronar o Deus do eu e abrir os nossos olhos para a possibilidade de um Deus que deseja que nós cuidemos do próximo, que socorramos o que está passando fome, né? E é aí que entra o papel da igreja nesses tempos, né? Nesse tempo de crise, né? Lá no versículo de número 13 diz assim: essa, contudo, será uma oportunidade de falarmos de Jesus. No verso 13, Jesus fala assim: essa é uma oportunidade para vocês falarem de mim. Então essa é uma grande oportunidade, nesses tempos de crise, de luta, da igreja resplandecer, da igreja ser sal, da igreja ser luz e da igreja falar de Jesus. Então não perca nenhuma dessas oportunidades. Deus, Ele é o dono de tudo, Deus move todas as coisas nesse planeta. E Deus vai promover esses tempos de grande questionamento para a humanidade. Esses tempos de grande fragilização das pessoas, para que elas possam ter a oportunidade de se voltarem para o Senhor, de se voltarem para Deus. Ok? Então vamos orar então, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de engrandecer o seu nome. Tá bom? Vamos orar então. Pai, te agradecemos, meu Deus, por essa palavra, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e entregamos nossas vidas nas suas mãos, queremos ser canal do Senhor para abençoar muitas pessoas, muitas vidas. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.